Saudações a você, meu querido aluno, futuro servidor público do Tribunal de Justiça do Amazonas. Estou aqui, professora Glauci Lins, para trazer para você uma dica de ouro. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma disciplina muitíssimo importante para a sua aprovação, que se chama Direito Processual Civil. E na aula de hoje, nessa dica que eu na verdade preparei para você, nós vamos conversar a respeito de um tema que é recorrente em provas de concurso, que é justamente o estudo dos sujeitos do processo, os famosos sujeitos processuais, tá certo? Quando nós pensamos em sujeitos do processo, é fundamental que você tenha em mente a seguinte relação. Todo o processo ele vai ser estruturado entre essas três pessoas: juiz, autor e réu, tá? Juiz, autor e réu. Quem é o autor? O autor, a gente costuma dizer que ele é o dono da ação. O autor é justamente aquela pessoa que está provocando o Poder Judiciário, que está levando até o Judiciário uma demanda porque entendeu que o seu direito foi ameaçado ou foi violado. Então, o autor, ele procura a pessoa do Estado juiz, levando essa querela, levando, na verdade, essa determinada situação para que o juiz, então, julgue. O juiz, ele, na verdade, é aquele que agirá com imparcialidade. Perceba que não podemos dizer que o juiz é parte. Deus me livre, cruz credo, está amarrado em nome de Jesus. Nunca na vida você vai para um concurso público e cair nessa pegadinha da banca, tá? Porque juiz ele não é parte. Ele, inclusive, é um sujeito que agirá com imparcialidade, né? Por óbvio que nós temos outras pessoas que estão inseridas dentro do processo, a exemplo de quem? Dos serventuários de justiça, peritos, intérpretes, que são esses auxiliares, que também deverão agir com imparcialidade, tal qual o juiz, tá? Mas a gente não pode confundir, né, a atuação, essa imparcialidade com o juiz, da forma como autor e réu atuarão em um processo. Porque o autor, que é aquele que teve seu direito ameaçado, ele está levando uma determinada demanda ao juiz, dizendo que este réu teria supostamente dado causa a essa violação. Então, o autor, ele está dizendo: senhor juiz, o meu direito, ele foi ameaçado ou ele foi violado pelo réu. Tá? Então, a relação ela vai se estruturar dessa forma. Então, autor e réu sim são considerados partes do processo, porque eles serão parciais. Só que as partes do processo deverão comprovar a sua capacidade. É isso mesmo, tá? Então, tanto o autor como o réu precisam demonstrar capacidade. E aí nós vamos conversar a respeito do que chamaremos de capacidade processual. A capacidade processual, ela deve ser entendida como sendo um dos elementos de validade do processo. Porque a capacidade processual é nada mais nada menos do que a capacidade que as partes terão para estar em juízo. Esta capacidade, ela vai estar intimamente ligada com a capacidade de exercício do direito. Aquela capacidade que, portanto, o Código Civil disse que terá todos aqueles que são considerados maiores, tá? Aqueles que, na verdade, alcançaram a maioridade, que são capazes, poderão tranquilamente estar em juízo, assim como aqueles que também são emancipados, aqueles que receberam a emancipação, né? Aqueles que estão prontos, que estão aptos para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os atos processuais são atos da vida civil, portanto, também serão dotados de capacidade processual. Glaucio, eu posso entender que a capacidade processual somente poderá ser dada às pessoas. Cuidado, tá? Não necessariamente. Quando pensamos em capacidade processual, em regra, atribuiremos às pessoas, tá? Tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas. Mas o Código Processual Civil, ele admitiu a possibilidade dos famosos entes despersonalizados também serem dotados de capacidade processual, embora não tenham aqui a personalidade jurídica, mas poderão estar em juízo tanto na qualidade de autor quanto na qualidade de réu. Maravilha? Vem comigo.
Outro ponto, na verdade, aqui, que é fundamental, é que você compreenda quem é o sujeito de direito. Então, o Código Processual Civil, né, especificamente a partir da redação do artigo 70, ele iniciou o estudo já tratando a respeito não apenas das partes, mas dos advogados também. E aqui é fundamental trazer um conceito do professor Alexandre Câmara, um professor que eu tenho muita estima, adoro literalmente as obras dele, ele fez parte, na verdade, de toda a minha vida, né, dentro desse estudo de processo civil. Então, o professor Alexandre Câmara, ele conceitua a parte como sendo sujeitos parciais do processo. Então, eles são aqueles que participam em contraditório da formação do resultado do processo. Então, essas partes, elas precisam se fazer representar em juízo, né, através de um advogado, aquele que, portanto, terá capacidade postulatória. Quando a gente fala de capacidade postulatória ou capacidade técnica, essa foi tratada pelo artigo 133 do nosso texto constitucional. E aí a gente brinca dizendo que terá, portanto, capacidade, né, técnica, capacidade postulatória, a dama. Então, essa capacidade ela foi conferida para a dama, é assim que você vai gravar, de defensoria pública. Então, os defensores públicos são dotados de capacidade processual, são justamente aqueles que estarão atuando na representação dos hipossuficientes, tá certo? Aquelas pessoas que não têm condições financeiras para poder arcar com o pagamento das despesas processuais e com o pagamento dos honorários advocatícios, tá certo? Então, portanto, terá capacidade processual a defensoria pública, desde defensoria pública. Lembra, é a dama, o A na sequência, a gente está falando de quem? A gente está falando da advocacia pública, tá? Então, os advogados do Estado, os procuradores autárquicos, procuradores fundacionais, os procuradores do Estado, procuradores municipais, os procuradores federais, que são justamente os advogados da União, todos esses que atuarão na defesa direta do Estado, também serão dotados de capacidade postulatória. Vale a pena lembrar que estamos falando de bacharéis em direito, devidamente inscritos, regularmente inscritos, junto ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Na sequência, o M de dama, esse M vem de Ministério Público, né? O Ministério Público que é famoso aqui por ser advogado da sociedade, por atuar, na verdade, no interesse individual, indisponível, no interesse coletivo. Então, o Ministério Público também terá capacidade técnica, capacidade postulatória. E por último, a advocacia privada, tá? Aqui eu estou falando também dos bacharéis em direito, regularmente inscritos no quadro dos advogados da Ordem do Brasil. Então, que fique bem claro que essa capacidade postulatória, também chamada de capacidade técnica, ela será estudada em nosso curso regular quando formos conversar a respeito de procuradores, tá certo? Então, as partes precisam se fazer representar no processo. Bem, o artigo 70, e aqui eu trouxe, na verdade, a dicção dele, exatamente a redação do artigo 70 do nosso Código de Processo Civil, ele foi categórico em dizer que toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos terá capacidade para estar em juízo. Então, o artigo 70 ele evidenciou, deixou de uma forma muito nítida que se essa pessoa tem capacidade de exercício, ela terá capacidade processual, portanto, terá capacidade para estar em um processo, para estar em juízo. Então, a gente diz que esse artigo 70, ele tratou dessa capacidade processual que também pode ser entendida como sendo legitimidade para o processo. Essa legitimidade para o processo, meus amores, nada mais é do que um pressuposto processual para o exercício da demanda. Então, essa capacidade, ela basicamente consiste em uma aptidão, né, para participar da relação processual, nesse caso em nome próprio, tá? Em regra, em nome próprio. Mas a gente admite também a possibilidade de estar em nome alheio, que é a hipótese da substituição processual, em que também trataremos no nosso curso regular. Então, em regra geral, essa capacidade, ela traz a exigência para que a parte, né, que esteja em um processo
possa atuar em nome próprio, reclamando então, portanto, os atos da vida civil. Tá certo? Então, seguindo, vamos aqui, tá? Aqui, esse nosso artigo 70, ele precisa ser interpretado à luz do artigo 5º do Código Civil. O artigo 5º do Código Civil é aquele justamente que trata a respeito da capacidade de exercício, também chamada de capacidade de fato, ou ainda a capacidade de ação. Essa capacidade, de acordo com a dicção do nosso artigo 5º, ela vai acontecer quando? Aos 18 anos. Então, olha, veja comigo a redação da lei. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa ficará habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Consequentemente, também estará habilitada para estar em juízo, tá? Compondo, portanto, integrando essa nossa relação processual. Aqui é fundamental que a gente trabalhe com você jurisprudência, afinal de contas sua banca é CESP, CESP gosta disso, tá? É uma banca que é extremamente atualizada. É importante te dizer que, na verdade, essa nossa jurisprudência, ela é um pouquinho antiga, ela ainda foi, na verdade, editada, esse julgado, na vigência do Código de Processo Civil anterior, mas ainda está valendo, ela ainda é aplicável. Então, a capacidade processual ou a capacidade de estar em juízo está intimamente ligada ao conceito de capacidade civil. As pessoas físicas têm essa capacidade quando se acham no pleno exercício de seus direitos, né? Então, aqui à época, o julgado citava o artigo 7º do CPC. O artigo 7º hoje você consegue localizar na nova redação do artigo 70. Então, trata-se dos maiores de 18 anos que não se encontram em nenhuma das situações nas quais a lei civil os dá por incapazes nos atos da vida civil. E nesse caso é fundamental que a gente tenha em mente a redação do artigo 3º e do artigo 4º, porque se eles são considerados incapazes, esses, portanto, não serão dotados de capacidade processual. E aí, neste caso, esses que são considerados incapazes, independentemente de serem absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, como determina a nossa legislação civil vigente, esse vício ele precisa ser sanado, seja pela representação ou seja pela assistência. Então, o absolutamente incapaz, para estar em juízo, necessitará ser representado. E hoje, absolutamente incapaz só podemos considerar como sendo menor de 16 anos. Então, menor de 16 anos, também chamado recorrentemente nas provas de concurso de menor impúbere, este, repito, para estar em juízo necessariamente precisará estar representado. É diferente daquele que é chamado de relativamente incapaz. Quanto ao relativamente incapaz, e aí podemos citar maior de 16, menor de 18, o ébrio habitual, o viciado em tóxico e aqueles que por causa permanente ou por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade, esses poderão até praticar o ato da vida civil, tal qual os atos processuais, mas para isso esses atos precisam ser praticados em conjunto com a pessoa do seu assistente legal, tudo bem? Muito cuidado com esse conceito de capacidade, porque ele foi completamente reconstruído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é, na verdade, uma legislação importantíssima também para o seu concurso. Afinal de contas, de acordo com a redação da Resolução 230 do CNJ, essa lei ela passou a ser obrigatória para todos os concursos do Poder Judiciário. Então, fique muito atento, porque essa legislação ela trouxe grandes transformações no que tange a questão da capacidade. Vamos seguir? Vamos lá? Continuando aqui ainda na nossa dica, o artigo 71 ele veio justamente para frisar o que acabamos de conversar. Então, o incapaz ele vai ser representado e o assistido por seus pais, tutor ou procurador na forma da lei. Então, a questão da definição da assistência ou da própria representação, no caso do menor, estará intimamente ligado com a questão da idade. Se menor de 16 anos, representado. Se maior de 16 anos e menor de 18, assistido.
Para os demais casos, nós teremos a assistência. Então, a gente vai dizer que esses menores impúberes representados e, na falta destes, a gente vai ter, então, os tutores ou curadores, tá certo? Mas aqui é fundamental que a gente converse um pouquinho a respeito, na verdade, do deficiente. Como ficou hoje a questão do deficiente? Meus amores, hoje, tá? Pela redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência não será mais causa de incapacidade, tá certo? Então, o fato dessa pessoa ser deficiente não será mais considerado incapaz nos termos da legislação civil. É muito importante que você compreenda que o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência admitiu sim a possibilidade dessas pessoas serem curateladas, mas a curatela ela vai estar restrita aos atos da vida negocial e da vida patrimonial, tá certo? Então, vamos aqui, vamos seguindo. Tratar a respeito ainda dessa capacidade processual. Então, olha só, uma observação extremamente importante. Caso o incapaz ele não tenha quem o represente ou o assista, né? Se os interesses do pai, tutor ou curador forem colidentes com o do incapaz, neste caso, o juiz ele irá nomear a pessoa de um curador especial. E onde é que está isso, Glaucia? A gente tem essa redação no artigo 72 do Código de Processo Civil. Então, o artigo 72 diz: o juiz nomeará curador especial para quem? Para o incapaz, se ele não tiver um representante, né? Ou se porventura os interesses do representado com o seu representante colidirem com os daquele enquanto durar essa condição da incapacidade. E a gente também vai ter a possibilidade do juiz nomear esse curador especial para o réu preso revel, tá? Então, o réu preso revel, assim como aquele que foi revel, citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído por advogado, tá bom? Nesse caso, a curatela especial, por muito tempo, ela foi dada ao Ministério Público, mas hoje não há mais nenhuma dúvida. A gente tem a redação expressa do parágrafo único, aqui desse nosso dispositivo que estamos conversando, o qual atribuiu essa curatela especial para a Defensoria Pública. Então, exercerá, portanto, a curatela especial, nesses casos, a Defensoria Pública. E aqui eu trouxe, na verdade, esse esqueminha. Esse que, na verdade, vai lhe ajudar bastante quando a gente for conversar a respeito dessa nomeação para o curador especial. Então, os nossos dois casos previstos nos dois incisos. Primeira hipótese, para o incapaz. Quando? Quando ele não tem um representante legal, tá? Imagine que, de repente, os pais desse menor faleceu. Então, é uma situação em que se faz necessário, né, a nomeação desse curador especial. A outra é se porventura os interesses desse colidirem. Lhe darei um exemplo. Imagine que nós estamos falando de uma mãe que tem 2 filhos. Uma mãe que tem 2 filhos do mesmo pai, tá certo? O primeiro filho foi normalmente reconhecido. O segundo filho, ele nasceu em um momento em que essa relação dos dois já estava estremecida. Não havia mais nenhum vínculo sentimental entre esse homem e essa mulher. E essa mãe se viu obrigada a entrar com uma ação de reconhecimento, né? Uma ação, de investigação de paternidade em desfavor desse pai, porque ele só reconheceu o primeiro filho e o segundo ele não reconheceu. Imagine ainda que no curso dessa ação, este pai faleceu. Ora, nesse caso, né, quem é que na verdade vai integrar o polo passivo e o polo ativo dessa relação? No polo ativo está justamente aquele filho que almeja um reconhecimento. Do polo passivo passará a vir seus herdeiros. Imagine que o único herdeiro que essa pessoa deixou foi esse filho mais velho, irmão do autor, né, que foi reconhecido na paternidade. Só que esses 2 filhos são filhos menores. Como pode, então, portanto, essa mesma mãe representar tanto o seu filho menor autor, quanto seu filho menor réu? Esse é o clássico caso em que o juiz ele terá que nomear um curador especial, porque essa mãe não poderá, nesse caso específico, no exemplo que eu estou utilizando, né, estar atuando na representação dos seus 2 filhos incapazes. Porque aqui nós temos interesses que estão colidindo, interesses que contrastam, tá certo? A outra situação que nós temos é justamente para o réu preso.
o réu preso que é revel. Ou seja, nesse caso, ele está preso, ultrapassou o prazo para que ele pudesse apresentar a sua defesa e ele não apresentou. Então, qual que é o entendimento? Se ele está encarcerado, de lá ele não consegue sair, ele não teve condições de procurar, na verdade, nenhuma ajuda. E aí, a lei concedeu a possibilidade do juiz nomear, então, portanto, esse curador. A outra situação que nós temos é do réu também revel, mas quando nós temos uma citação, que são as chamadas citações fictas. A citação que aconteceu por edital, porque esse réu ele está em local incerto, não sabido, não se sabe por onde ele anda, ou então aquele réu que é citado por hora certa. O réu que é citado por hora certa, todas as vezes que esse oficial de justiça foi lá, tentando achar, localizar esse réu, ele nunca se encontrava naquele lugar que é considerado seu domicílio. Então, nesses dois casos, estamos diante da famosa citação ficta, em que não há uma certeza absoluta que, de fato, esse réu ele foi comunicado da existência desse processo. Então, na dúvida, se nomeia também a pessoa do curador especial. Então, até aqui tu estás comigo? Pois muito bem. Dentro ainda desse assunto de capacidade, o Código Civil, ele também trouxe a situação do que nós chamamos de outorga uxória ou outorga marital. É justamente nos casos em que se trata de ações em que um cônjuge necessite entrar, cujo assunto seja a respeito de direito real imobiliário. Nesse caso, se faz necessário a famosa outorga uxória ou outorga marital. Esse é um assunto, gente, que nós vamos trabalhar especificamente aqui dentro do nosso curso regular, tá certo? Na nossa diquinha de ouro, a gente não vai aprofundar e nem vamos, na verdade, falar todas essas hipóteses que vai se caracterizar, em alguns casos, como sendo litisconsórcio necessário, tá bom? Então, se tu estás aí precisando, a fim de saber o que significa litisconsórcio, saber um pouquinho mais a respeito dessa outorga uxória, da outorga marital, sejam muito bem-vindos. Hoje, na verdade, a loja do concurseiro está ofertando para você 2 cursos online maravilhosos que vão lhe ajudar certamente na busca desse teu cargo público aí, tá? Então, a gente tem justamente esses 2 cursos. Um curso que vai ser voltado para assistente judiciário nível médio, aqui eu estou falando de um curso completo, tá? Em que você, matriculado, vai ter direito a todas as videoaulas, incluindo a parte teórica e a parte de exercício, porque exercício é fundamental, né? 2 simulados, a nossa revisão final online e uma apostila em PDF completa para que você possa, na verdade, gabaritar todas as questões de prova. Tudo isso por apenas R$ 340. Tá? E a gente também tem um curso online que oferta os conhecimentos básicos, esses aqui na verdade já para todos os cargos. Então, dentro desse curso, as disciplinas que serão trabalhadas vai ser língua portuguesa, geografia do Amazonas, legislação institucional e do Poder Judiciário, acessibilidade, que é justamente o Estatuto das Pessoas com Deficiência, não negligencie essa matéria, tá bom? Que ela está caindo muito nas provas de concurso, informática e o processo digital. Também um curso completo em que a gente vai ter teorias, né, dentro das nossas videoaulas com exercício, 2 simulados, a revisão final online, mais a nossa apostila fantástica em PDF. Esse por apenas R$ 280. Te interessou? Tá afim? Quer, na verdade, conversar um pouquinho mais comigo a respeito do processo civil? Vai lá, entra lá no site da loja do concurseiro e adquira o nosso curso completo, tá bom? Vamos seguir que a gente ainda vai conversar aqui um pouquinho a respeito de capacidade. O novo Código de Processo Civil, gente, ele voltou a tratar de novo dessa capacidade, mas lá no artigo 75. Lembra que eu te falei ainda há pouco a respeito dos nossos famosos entes despersonalizados? Pois muito bem, esse artigo, ele vai dispor a respeito da representação em juízo das pessoas jurídicas e de alguns entes formais, que são aqueles entes despersonalizados, que são desprovidos de personalidade jurídica, mas que a eles foi atribuído capacidade judiciária. Então, aqui nós estamos falando de quem? Da União, a qual será representada pela Advocacia Geral da União, seja de uma forma direta ou indireta, através do seu órgão vinculado. O Estado ou o Distrito Federal, este, por sua vez, representado na pessoa dos seus procuradores. O município, pelo seu prefeito ou também pelo seu procurador. Temos ainda a representação das entidades autárquicas e das fundações de direito público, nesse caso, representação essa que foi atribuída a quem a lei do ente federado designar.
Herança jacente ou herança vacante, aquela herança então, portanto, que na verdade não houve procura, tá certo? Então, ultrapassado um determinado prazo, a herança jacente ela passa a ser declarada vacante, essa por sua vez representada pela pessoa do seu curador. O espólio, né, que é justamente o conjunto de bens, de direitos, de obrigações, né, resultantes de uma pessoa que faleceu, do de cujus, o espólio nesse caso representado pelo seu inventariante, e a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação pela pessoa dos seus diretores. Queridos, o nosso artigo 75, você não está entendendo, né, a hipótese de incidência dele numa prova. Então esse é um artigo que você precisa, na verdade, tatuar em sua mente. É elementar, porque ele é de fato muito importante. Você encontra várias questões de concurso que trata a respeito dele. Tudo bom? Bem, ainda no nosso artigo 9º, não terminamos essa análise aqui. A sociedade e a associação irregular e outros entes organizados sem personalidade pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Aqui eu brinco que a gente está falando a respeito da Sociedade dos Anéis. Aquela sociedade que foi uma sociedade que não foi constituída de direito, mas apenas de fato. Aquela sociedade que, portanto, não tem um ato constitutivo devidamente registrado em um local competente. Tá? Assim como também a lei falou a respeito da pessoa jurídica estrangeira. No caso da pessoa jurídica estrangeira, ela será representada pelo seu gerente, tá? Representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Os condomínios, nesse caso, essa representação ela se refere única e exclusivamente aos condomínios edilícios. Esses serão representados pela pessoa do seu administrador ou síndico, tá certo? Então, portanto, para estar em juízo, já que se foi atribuído capacidade, essas pessoas necessitam estar representadas por essas pessoas, tá? Se porventura o juiz ele verificar a incapacidade processual ou aquilo que chamaremos também aqui de irregularidade na representação da parte, o juiz ele irá suspender o processo, tá? Ele vai suspender o processo e nessa hipótese ele vai fixar um prazo razoável para que esse vício ele possa vir a ser sanado, tá bom? Uma vez sanado o vício, o processo ele vai seguir normalmente. O que eu estou lhe falando aparece para nós expresso no artigo 76. Então, ele diz que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade nessa representação, o juiz ele vai suspender. Cuidado, ele suspende, ele não arquiva, ele não extingue o processo, tá? E ele vai designar um prazo razoável para que esse vício possa ser sanado. Maravilha? Essa é a nossa dica de ouro. Espero ter ajudado você. Então, é um prazer estar contigo, sem dúvida nenhuma. Eu vou adorar trabalhar com você essa disciplina muito querida, muito gostosa de estudar e essa que, na verdade, sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença na tua aprovação. Então, vem com a gente, né? Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa, na verdade, lá o nosso sininho para que você tenha acesso a todos os nossos vídeos, tá? E um grande beijo, te encontro no TJ Amazonas.